Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem, por aqui estamos bem. Só eu tô um pouco resfriada, por isso a mudança no tom de voz. E vocês já viram que eu fiz algumas coisas. Decidi colocar o nosso forno aqui porque eu uso ele, né? Então eu preciso que ele fique na cozinha, senão ele fica zanzando pela casa. Aqui, quando eu for usar ele, eu vou precisar colocar uma extensão, porque a conexão aqui pro forno novo é direta. E o forno novo não vem esse ano, a gente acabou que vai deixar para o próximo ano para comprar. Aí eu coloquei a gaveta que vai embaixo, mas não coloquei as corrediças, porque eu não sei que altura exatamente vai ter o novo forno. Então deixei assim, só coloquei a gaveta e depois a gente ajusta as alturas, né? Até aqui é o suporte que eu coloquei também, né? A base para colocar o forno, também deixei um pouquinho mais alta, mas daí depois a gente ajusta quando chegar o novo. Assim é para ficar prático para eu usar aqui na cozinha. Antes que vocês me peçam, Gra, você não lava arroz? Não, não lavo o arroz. Eu já fiz os testes e quando eu lavo o arroz, ele fica mais empapado. E quando eu não lavo, ele fica bem soltinho. Esse arroz aqui é arroz basmati, pode ser lavado, mas eu já testei das duas opções e para mim, ele sem lavar fica melhor. Ah, mas o arroz é sujo. Não acho sujo, porque normalmente eu olho antes, quando eu coloco ele na panela, eu já olho para ver se tem algum grão diferente e não tem. O arroz é de primeira linha, então não tem esse problema de ter sujeira. Eu cozinho assim. Na maioria das vezes eu não lavo arroz. Quando se faz o risoto, não lavo o arroz, porque o arroz ativa os amidos. Então, quanto mais água, mais ativa. E então, cada um tem um jeito de fazer. E não acho que o arroz é sujo. Tem outras coisas muito mais sujas que a gente come sem lavar do que um arroz, né? Mas cada um faz do jeito que quer. E compartilhei também com vocês a vista das montanhas. Normalmente de manhã, quando o dia tá bonito assim, as montanhas estão expostas como está hoje, é uma das primeiras coisas que eu faço, é olhar e admirar as montanhas. E claro, sempre agradecer a Deus por essa oportunidade de poder apreciar essas belezas naturais na porta da minha cozinha. E vocês viram que eu coloquei 3 plantinhas ali? Então, elas são plantas naturais. Ontem o Léo quis passar lá na floricultura, porque a gente estava atrás de uns negócios de Natal, mas lá é muito caro, acabamos que não compramos nada. E aí a gente viu essas. E a gente não, né? Ele viu essas plantas por R$ 2,90. É, por incrível que pareça, são mudas novas. E todas as que ficam nesse setor custam R$ 2,90. Próxima vez que eu for lá, eu mostro para vocês a variedade enorme que tem. E vale muito a pena, porque as grandes dessa aqui já uma média, custa uma média aí de 40 a 50 euros. E o valor só aumenta dependendo do tamanho do vaso. Então, compramos essas 3, né? São 3 bromélias. E já comprei os vasinhos maiores, que são esses branquinhos, para eu mudar elas, porque elas vêm num vasinho minúsculo e já tá na hora de mudar. Só que quando você compra uma planta nova, você não pode colocar ela já num vaso muito grande, porque ela vai sentir e pode demorar muito para crescer, ou então até você perder a muda, porque ela sente isso. Então você tem que ir aumentando o vaso devagar. Ó, agora eu vou colocar elas no vaso um pouquinho maior. Quando elas estiverem maior, eu coloco no maior e assim ela vai crescendo mais rápido e mais saudável. E claro, agora elas vão ficar aqui dentro, porque lá fora é muito frio. E aí no verão eu fico equilibrando um pouco lá fora, um pouco aqui dentro, para elas receber luz solar, né? Mas aqui é bem iluminado, então elas vão gostar bastante daqui. Eu também coloquei essa bandeja aqui com as frutas, porque agora a gente não coloca a fruta na geladeira porque se torna muito gelado para comer. Então fica aqui, algumas outras ficam ali, que depois vão ficar na prateleira mais alta. Não sei se vamos mexer com prateleira hoje, mas o que for fazendo hoje eu vou compartilhando com vocês. Aí eu deixei as frutas aqui para os meninos pegar, para nós, né, para ficar mais acessível. E depois o outro forno ele encosta aqui, ele fecha totalmente, ele é embutido aqui dentro. Mas como eu falei, eu preciso saber o tamanho exato dele para poder regular a bandeja ou para cima ou para baixo. E daí finalizar a parte da gaveta ali.
E por hora tá perfeito, ficou ótimo assim pra eu poder usar o forno agora. Ah, outra coisa que temos por aqui, né, é esse caminho com motivos natalinos. Ganhei de presente da nossa vizinha. Ela veio aqui tomar café ontem. E daí ela me deu esse aqui, porque na mesa dela fica muito grande. Ela foi lá buscar e nos deu. Aí vai ficar aqui, claro, presente dela. Então fica aqui. Eu não tinha nada mesmo pra pôr. A ilha ficou perfeita, a gente está usando muito essa ilha. E ficou na altura ideal para os meninos também. E eles estão amando, né? Tanto que eles ficam aqui o tempo todo. Agora não tem ninguém porque eles estão na escola. Daqui a pouco eu vou buscar o Pietro para almoçar com nós. Hoje almoço eu, o Léo e o Pietro. O André só volta no final da tarde. E almoço só vou cozinhar um arroz mesmo, porque o restante eu tenho pronto, né? É só aquecer. Tenho carne que a gente comprou assada, que é só aquecer. Vou fazer uma saladinha de tomate. E tem um pouquinho de feijão também na geladeira, que é só esquentar. Aí tá perfeito. E alguém me pediu por que eu não coloco o pote de biscoito lá na prateleira. E não, né? O pote de biscoito tem que ficar aqui, porque tem que ficar acessível para os meus filhos pegar. Isso aqui não é decorativo. Além dele decorar, ele é funcional. Aqui já tá cheio de biscoito. Então fica aqui, porque quando eles estão aqui, a hora que eles querem pegar, eles abrem e pegam. Então, esse fica aqui, porque é algo que é usado. Não é só para decorar. O negocinho do alho, por que eu não coloco ali na bancada? Porque falta espaço. Então eu não vou colocar lá para me atrapalhar. Sendo que eu uso uma vez por dia, né? Então é só pegar o alho ali, que nem vocês viram eu pegando, traz, escolho quantos grãos eu quero e devolve para lá. Lá ele fica, né, fica decorando e também fica no cantinho que não vai me atrapalhar. Que na bancada, quanto menos coisas, melhor, porque eu não tenho muito espaço aqui. E perfeito, tá? Super funcional, a gente tá usando muito. Estamos adorando, né? Além dela ficar bonita, ela tem que ficar funcional. Eu vou, agora com o decorrer dos próximos dias, aí eu vou organizar a sala, organizar as bagunças que tem nessa casa, limpar coisas que ficaram, né, como eu não pude me dedicar, foram sujando. E aí eu vou fazer alguns e-books para compartilhar com vocês. Tanto e-book de como decorar, e-book de receita. Vai ter várias coisas bacanas para vocês poderem aprender a fazer na casa de vocês. Como é que desenvolve, como é que você monta uma decoração numa cozinha que seja bonita, que seja funcional e que seja prática para o dia a dia. Então, isso também eu vou ensinar vocês como é que faz. E mais devagar, agora eu vou. O que eu queria mesmo era a cozinha montada, camas confortáveis para dormir, e os demais ambientes eu vou mexendo aos poucos. O próximo espaço que eu vou mexer é aqui na entrada, do lado da porta, porque a visão que eu tenho daqui agora é ali. Então é ali que eu vou mexer. Mas acho que só na semana que vem. Eu tenho algumas ideias já em mente, mas eu vou deixar para colocar em prática na próxima semana. O sino da igreja já bateu, então tá na hora de buscar o Pietro. Hoje ele sai meio-dia 15 e não 13h15 como é de costume. Vou lá e daqui a pouco eu retorno. Nós já almoçamos, mas eu ainda não recolhi a louça. Aí eu vou fazer um café na moca para nós. A moca é assim, você coloca água até o pininho lá, ó. Chegou no pininho, é o limite da água. Aí coloca aqui. A minha tava suja, aí vai ficar molhada. Aí você coloca o filtro. Não, eu já tem muita água porque subiu. Tem que cuidar pra água não sumir aqui no filtro, senão molha o café antes da hora. Aí pega pó de café. O bom é usar uma colher média, mas as minhas médias estão sujas. E eu tenho poucas, né? Aí você coloca a quantidade de pó que você quer. Eu gosto de mais fraco. O Léo gosta de mais forte. Então, como ele vai tomar hoje, então eu vou fazer um pouquinho mais forte. E daí no meu eu coloco um pouquinho de água depois. A quantidade de pó é a pessoa que vai tomar que vai determinar.
essa moquinha dá 2 xícaras pequenininhas para nós. Aí deixa assim essa montanhazinha, fecha ela. E coloca para esquentar a água. O nosso fogão já tem essa boca própria para usar a moca. Como aqui na Itália é bem típico, né, o café aqui, então os fogões, a maioria já vem com essa boca pequenininha. Aí liga o fogo e deixa. Quando ela começar a subir, eu mostro para vocês qual é o tempo que tem que desligar para não queimar o café. Enquanto o café vai passar, eu vou colocar a louça na máquina. Eu já tenho um pouco de louça de ontem, então hoje eu coloco o restante e já coloco para lavar, porque eu não tenho muita louça. Até por sinal, os talheres já estão acabando. Eu vou comprar mais um conjunto de talher, porque precisa, é algo que a gente precisa. Mas aí quando eu comprar, eu compartilho com vocês. A gente vai comprar lá na IKEA, porque é 64 peças por 49 euros, se eu não estou enganada. Vai colocar a louça aqui, é bem simples, bem rápido. Não tem segredo. Não precisa fazer pré-lavagem, é só tirar o restante do resto de comida, né? Que não pode cair, senão entope o filtro. Normalmente coloco o prato embaixo e prato e panela e tampa, o que couber. E aqui em cima mais bowl, xícara, copo, pote. Não é sujo, né? Então dá pra ficar em cima assim. Tem que tomar cuidado na hora de colocar a louça pra lavar, que não pode ter panela suja. Se colocar de boca para baixo e tiver os bowl aqui, a água não vai conseguir entrar, então a panela vai ficar suja. Porque não é só colocar, tem que saber colocar, que senão não limpa a louça. Aí eu só encosto a porta, não travo, porque daqui a pouco eu vou colocar mais coisa, que senão fica só travando e abrindo. E aí acaba gastando a trava. Eu pelo menos faço assim, deixo só encostado e depois eu abro para colocar mais. Nosso café tá quase pronto. Já subiu aqui. E quando ela faz esse barulhinho, tem que desligar, porque senão vai queimar. Aí ela vai continuar fazendo esse barulho. E depois ela para, o café tá pronto. É bem simples de fazer café na moca, só você tem que cuidar para não queimar o café, que senão vai ficar com gosto queimado, ó. Já passou? E agora é só nós tomar. E lá na floricultura, ontem, nós acabamos comprando essas xicrinhas aqui. Tem várias coisas para casa. No dia que eu for lá com o tempo, eu gravo um pouco para vocês. Aí pegamos essa aqui escrito Felicità e Buon Café, né? Estamos na Itália, então vamos usar itens que estejam escritos em italiano. Tinha em inglês também, mas a gente escolheu em italiano. Aí é só servir. A do Léo, como ele toma purinho assim, é bem cheia. E a minha, às vezes eu coloco um pouquinho de água quando eu vejo que é muito forte. Ó, dá 2 xícaras de café. Essa moquinha, acho que ela tem 250 ml. E esse café é assim, fez, tomou. Não dá pra deixar ali parado que ele fica ruim.
Um cafezinho depois do almoço cai muito bem, né? São acostumados já. Quando o Léo tá em casa é sempre fácil, né? Quando eu tô sozinha, daí eu não bebo. E agora, como tá um lindo dia de sol por aqui, nós saímos dar uma caminhadinha. E olha a montanha lá. Essa montanha aqui é o Monte Rosa. Parece perto, mas é bem longe. Aí a vista daqui de onde a gente caminha é linda. Ó, o trem ali do outro lado, ó. Esse é um trem de passageiro, mas aqui também passa trem de carga. Aqui a estrada. Tá bem próximo porque eu aproximei a câmera. E toda a região aqui é coberta por montanhas que estão nevadas agora. E aqui é normalmente onde a gente vem caminhar, um dos lugares. E agora eles estão preparando a terra. Aqui é plantação de arroz, mas agora é só época de preparo. E essa cidadezinha logo ali na frente é Borgo Lavezaro. Então nós moramos bem pertinho. Caminhar mais um pouquinho, quer dizer, a gente já tá dentro do município, né? Mas ali na frente é o centrinho da cidade. Acabamos que achamos esse galho aqui, ó, bem legal. Já tem até umas bolinhas. E vamos levar para montar a nossa árvore. Sabe que esse ano vou fazer tudo improvisado, né? Mas normalmente o improvisado é o que fica mais bonito. Aí vamos levar esse galho para decorar lá em casa. Vamos ver se tá colado na árvore. E essa é a vista que nós temos voltando para casa. Pelo celular, se não tem a mesma imagem que nós temos aqui pessoalmente. É lindíssimo. Agora é a vez de um trem de carga. Ó, vários vagões. Mais uma vez. E a vista da montanha. Esse é o Monte Rosa, é o segundo maior da Europa. Ele só perde para o Monte Bianco. O Monte Rosa faz divisa com a Suíça. E o Monte Bianco com a França. E o Léo tirando galho para compor a nossa árvore orgânica esse ano. E a nossa árvore é biodegradável, né? Ela se decompõe depois. Ah, sim. E aqui a gente saca dinheiro na rua, ó. O Léo veio pegar dinheiro e a caixa do banco é aqui, ó, na calçada. Ali do lado é a agência do correio. Tu saca a quantidade de dinheiro que quer na rua, literalmente, é caixa na rua. Ali em cima tem as câmeras de segurança, mas é só pra vigiar mesmo. É assim que funciona os caixas eletrônicos aqui. Agora vamos pra casa. Já pegamos o André. E aqui os monumentos em homenagem aos soldados. Eles colocam sempre coroa de flores nos memoriais aqui, é bem normal. O que tá fazendo, André? Sentado no sapinho? Não! Andiamo.
Frio. É frio, André. A água tá gelada. Pronto. Pronto, já lavou. La Gioia vuole salutarti. Stava per andare di là, ma visto Andrea è venuta di qua. Ciao bello, ciao. Tchau. A árvore na escola do André, que eu ajudei a decorar. Aqui tem uma decoração natalina, mas é bem pouca coisa. Tem um presépio aqui também. Na nossa cidadezinha aqui a decoração natalina é bem singela, assim, bem simples, mas tem, né? Aí nós vamos inovar amanhã e eu gravo alguma coisa pra mostrar pra vocês. Olha o cavalinho. Papai. Ai, mas nós temos que pegar ele lá de bolinha até pela... É, né? Depois de tira. A Joia já foi, né? Vou mostrar o sol pra vocês. Ó, aqui através do vidro, ele já tá indo embora. E ele se põe muito rápido. Daqui 1 minuto, se eu olhar aqui de novo, já não vejo mais ele. Ele já se pôs, então é rapidinho para ele se pôr. Até que fiz bastante coisa hoje, né? Compartilhei um pouquinho só com vocês, mas organizei o que eu queria organizar, fomos caminhar. Pietro tá numa festa de aniversário aqui na cafeteria que tem aqui pertinho de casa. Levamos ele lá, deixamos ele lá e depois a mãe do aniversariante me mandou uma mensagem para ir buscar ele. Pegamos o André, fomos lá na posta que vocês viram para sacar dinheiro. Voltamos, tomei meu banho, que eu tava me sentindo agoniada. Agora o Léo tá tomando o banho dele. Eu vou preparar um café para nós daqui a pouquinho. Tomar um café, o Léo vai dormir mais um pouquinho, que ele trabalha hoje à noite. Hoje é a última noite antes do Natal, né, que ele trabalha. Aí a semana que vem ele tá de férias e só retorna no trabalho dia 27. O André já tá aqui circulando pela casa, é claro. Né, meu amor? E com a bolota da jaqueta, né? Eu lavei roupa hoje, mas isso não compartilhei com vocês. Já guardei roupa escura e tinha lavado roupa clara, que já tá lá na sala quase tudo seco. Mas eu vou guardar só amanhã. E assim o dia voa, né? Passa voando. E agora eu vou preparar alguma coisinha pra nós comer. Acho que vou tomar um cafezinho com pão mesmo. Eu nem tô com fome ainda. Vou aproveitar pra comer agora, pra não comer muito tarde depois. E encerrar meu dia. Queria ter feito mais coisas, mas não dá tempo. A gente aproveitou pra caminhar, que hoje tá um dia lindo, né? Estava um dia lindo.
maravilhoso. Vocês viram aí as montanhas. Eu amo quando o dia tá assim para sair. O clima tá agradável, não tava tão frio. O sol é gostoso. Agora que começa a esfriar de novo, que o sol se põe. E então, em dias bonitos assim que a gente pode sair dar uma volta, eu deixo tudo que tem para fazer e vou. E se o Léo estiver em casa, é claro que eu adoro a companhia dele. Aí fomos, aí caminhamos, juntamos o galho ali para fazer uma pequena árvore de Natal aqui em casa, com ideias criativas que eu vou criar ainda algumas peças para compartilhar com vocês. Acho que nos próximos vídeos eu já mostro, porque agora essa semana que o Léo tá em casa, então é mais tranquilo para produzir essas coisas, porque se precisar pegar os meninos ele vai, e é mais tranquila a semana. Mamãe, hoje bebi, eu quero para a joia e eu bebi água. Que bom, né? Outra coisa também que vocês já me pediram, Gra, mostra como é que você faz café na prensa. Então, pega a prensa, coloca a quantidade de pó que tu quer, eu vou fazer mais ou menos aqui nessa marca, café para nós, e nós gostamos do café mais forte. Aí eu coloco 3 colheres. Aqui eu já esquentei a água, bem quente, mas não deixa ferver. Aí eu vou colocar um pouco aqui, o suficiente só para molhar o pó do café. E vou deixar descansar uns 2 minutos. Enquanto o nosso café repousa, eu vou ajeitar a mesa para nós tomar café. O André tá ali já beliscando, vendo um pouquinho de tablet. Ele chega da escola, aí ele vê um pouquinho, mas o André não é muito ligado a tablet que nem o Pietro. A louça tá quente ainda, porque quando eu cheguei eu coloquei para lavar. Eu nunca deixo as máquinas ligadas quando eu saio. Eu sempre deixo para ligar depois que eu chego em casa. Porque eu tenho medo que venha acontecer alguma coisa, eu não esteja em casa. E aí já viu, né? Então, eu prefiro usar os equipamentos, seja máquina de lavar louça, de lavar roupa, qualquer máquina. Eu deixo tudo desligado quando eu saio. E quando eu chego, se tiver alguma coisa para lavar, aí sim eu ligo. Nosso café aqui já descansou. Aí eu completo com a quantidade de água que eu quero. E de novo eu vou deixar dar uma pausa, um minutinho mais ou menos. Como é só um cafezinho, então aqui tem uma geleia de morango, que é uma delícia. Aqui manteiga espalmate, que é aquela que você consegue passar no pão mesmo ela ficando na geladeira. Um queijinho também, queijo fresco espalmabile, que também consegue passar. Um restinho de geleia de abicoque. Abicoque é a nossa nectarina. Então, tá acabando já aquilo ali. Meu meladinho último tá acabando. Foi que eu trouxe do Brasil. Aí, se eu quiser comer melado, eu tenho que comprar na Amazon e pagar bem caro. Uma pasta de amendoim também, ela é daquela fácil de passar no pão. E o pão eu coloquei aqui para aquecer. Esse pão aqui é uma delícia. Pode congelar ele e depois, né, descongela. Eu não congelei e daí eu coloco na air fryer 2 minutinhos. Ele fica crocante por fora e ele é bem macio por dentro.
café tá pronto e agora sim eu vou baixar. Aqui a parte onde filtra o café do pó, separa as duas partes. Por que que eu faço o processo de umedecer o pó do café antes? Porque na hora de eu empurrar esse pininho aqui, ele fica bem leve, ele não fica pesado. E também quando eu colocar o café na xícara, quando eu finalizar o café, não vai ficar vestígios de pó no fundo. Então, fica perfeito desse jeito. Aí aqui eu aperto até travar. Travou, ok. E ela é muito boa, só que esfria muito rápido agora no inverno. E nós não temos garrafa térmica. Aqui na Itália não é muito comum encontrar garrafa térmica, porque aqui não se passa café nas garrafas. Se faz na moca e toma, café fresco sempre. Se faz na prensa e também já se toma, né, café fresco. E claro que tem muitos modelos de máquina de cápsula, né? Então, passou, tomou. Os italianos não têm o hábito de passar café e deixar na garrafa térmica, que nem nós temos esse hábito no Brasil, né? Aqui não funciona. O café tem que sempre ser fresco para tomar na hora. E daí, tomou, ok. Acho que o Léo já tá acabando o banho lá, nós vamos tomar um cafezinho. E olha que vista linda que eu tenho lá de fora. Vocês conseguem ver o pôr do sol maravilhoso. Ó. Tá lindo hoje. A lua já tá aparecendo ali. Já dá pra ver algumas estrelas também. E não são nem 6 horas da tarde.